Muito bem, vamos lá. Como o criador do Mario se tornou o mais influente em sua área. Olha, já o título meio que me chamou atenção e eu queria dar uma olhada, né. Eu acho que interessante. Vamos ver do que o vídeo se trata, né. Vamos lá, do canal como é que é? Do Arvro. Vamos ver, vamos ver, dá uma olhadinha. Difícil de encontrar um homem mais influente na sua arte que Shigeru Aumentar um pouquinho. Miyamoto, o lendário criador de Shigeru jogos Miyamoto, olha responsável só. por Mario, Zelda e Cara, vários Super Mario All Stars, maluco, olha só na telinha ali, televisão de tubo, antiga televisão de tubo. Quem é que aqui teve uma televisão de tubo, gente? Me fala aí, quem teve uma televisão de tubo ou quem tem ainda uma televisão de tubo, será que ainda tem televisão de tubo? E quem aqui já viu, sei lá. Aproveita que tá comentando aí, não se esquece de se inscrever no canal aí, dar o like. Olha, olha só, olha o gancho que eu fiz, ó, olha o gancho. Vamos embora continuar. outros. Pelo menos nos séculos 20 e 21, nenhuma outra arte teve uma figura tão dominante, um diretor para influenciar o cinema na mesma escala em que Miyamoto influenciou os videogames, teria que criar uns dois ou três gêneros de filmes diferentes. Um Pior que, pintor para ser o Miyamoto. pior que o Miyamoto, realmente, ele, assim, tem uma influência muito grande nos games, né? Geralmente, o Mario é os jogos do Mario são, assim, eles meio que dão uma definida nos jogos de plataforma. Eu nem vou comparar jogos de Sonic com jogos de Mario, porque eu acho que são, mesmo que sejam jogos de plataforma, são jogos com estilos diferentes. Mesmo que teve aquela disputa, né? A Sega com a Nintendo de antigamente e tal, onde tinha os consoles da Sega, o console da Nintendo, e que no final a Sega meio que parou com os consoles. Eu acho que foi o pior erro da Sega, sinceramente. Mas, rapaz, Da pintura teria que liderar uns dois ou três olha o movimentos desenho, olha o desenho. estéticos. O Miyamoto está no coração da história do videogame. Por E um momento até eu do achei que jeito fosse por um momento eu achei que fosse o coração de Undertale. Eu tô vendo muito Indie Cross. Agora que eu percebi que era o coraçãozinho do jogo do Zelda. Do Zelda? Do Zelda. Pra você ver, o Link é tão importante que o nome dele não tá na capa. Pronto, falei. muito literal. Qualquer jogo que meça quanta vida você ainda tem com coraçõezinhos alinhados no canto da tela está vivendo da herança do Pô, isso é Miyamoto. O primeiro jogo a clássico. estabelecer esse padrão foi Zelda, em 1986. Corações até tinham aparecido em outros jogos antes, mas não desse jeito, É não com sério? essa função. O mesmo vale para É qualquer sério jogo isso? em que você percorra a tela da esquerda para a direita pulando nos bichinhos que aparecem. Existem Olha o milhares de Nintendinho ali. jogos assim, e todos, de alguma forma, se apoiam no que Miyamoto ensinou em Super Mario Bros. De 1985. Quando a Hum. tecnologia evoluiu e os personagens ganharam uma dimensão a mais para se mover Pô, o pela Mario sessenta e tela, quatro era muito os bom. criadores de jogos experimentaram várias maneiras de interagir num espaço 3D, e a maioria desses experimentos resultou em jogos confusos e desajeitados, até que veio Miyamoto com seu Mario 64 em 1996. Mais Olha, pra mim 2 jogos mudaram, assim, eu acho que o Sonic Adventure 1 veio em 97, não foi? Deixa eu dar uma olhada rapidinho. Sonic Adventure 1 foi lançado em 23 de dezembro de 98. Então foram 2 anos depois do jogo do Mario 64. Ah, beleza. Não, enfim, mas foram 2 jogos, assim, na minha vida que, assim, me catapultaram para os jogos 3D, que foi o Mario 64, que foi o primeiro. Esse aí pra mim foi o primeiro e me jogou, assim, jogos 3D eram grandes possibilidades, porque pra mim o jogo 3D, eles eram, assim, meio feinhos. Não que sejam ruins, né. Eu adorava ver por exemplo, vários joguinhos, mas vários joguinhos 3D, com aparência 3D, mas eles eram bem poligonais, assim, bem estranhozinhos, que era a questão justamente do PlayStation 1. Mas o do Nintendo 64 veio com uma qualidade, um salto de qualidade 3D, que pra mim, assim, foi muito absurda. Muito absurda mesmo. uma vez, ele estabeleceu os padrões que todo mundo viria a seguir pelos próximos Aí, anos. Olhando sim, para a obra sim, desse sim. homem,
É Tem que dizer também possível que Sonic encontrar Adventure foi a mesma todo um coisa. método É criativo, assim, não, toda uma baseado no Mario falando. filosofia de criação, coisa que coach nenhum dessa internet poderia se dizer apto a ensinar, com todo Uhum. respeito aí aos coaches. Eu sou Arvro e essa é a minha tentativa de aprender com um grande mestre. Esse não é um vídeo sobre videogame, é sobre criatividade. Ah, então aprender sobre criatividade juntos, então. Parece interessante. Eu gostei. Lição número 1, sobre proporção. Gostei da logo. É simplesinha, mas é bonitinha. Pera aí. Ponto .txt. Que maravilha, sério. Adorei isso aqui. Simples, bonito, a imagem aqui é ótima. Lição número 1, sobre proporcionar uma experiência. Pô, o jogo A tem que trazer Nintendo experiência mesmo. sempre levou seus segredos industriais muito a sério e nem sempre deixou as câmeras das emissoras de TV mostrarem o que acontece dentro da sua sede em Kyoto, É, no faz sentido, Japão. faz sentido. Mas no começo dos anos 90, quando o Nintendinho passou a responder por um quinto das vendas de brinquedos nos Estados Unidos, Um quinto das vendas de brinquedo. Gente, isso é muita coisa, maluco. Isso é 20% das compras para as crianças era só Nintendinho. Pô! eles abriram algumas exceções. A BBC alega ter sido a primeira emissora a pisar lá É, faz dentro. sentido, né? Ficou O famoso pra repórter caramba. Gordon Brewer foi até lá para conhecer o Gordon Shigeru quem? Miyamoto. Nem vou tentar repetir o O nome, desculpa. segredo do sucesso extraordinário da Nintendo está nessa sala. Nenhuma câmera nunca foi autorizada a Pô, obrigado entrar por e traduzir. grandes cuidados foram tomados para esconder os novos jogos. Foi aqui que os engenheiros da Nintendo criaram Gente, o olha o Super Mario equipamento, e agora serinho. O estão equipamento é sonhando com seus maravilhoso. sucessores. Esse é o Shigeru Miyamoto. Os jovens japoneses chamam esse cara de Deus dos games. De- Deus dos games. O que vocês acham aí? Concordam, gente? Shigeru Miyamoto, Deus dos games? Ó, eu tenho que dizer que, peraí, a influência que ele teve nos games, ó, importantíssima. Importantíssima. Nos Estados Unidos ele seria mimado e provavelmente um milionário, mas isso é o Japão e o caldeirão criativo da Nintendo é um pouco anticlimático. Cultura diferente, né? Embora um único jogo criado pelo Miyamoto possa render centenas de milhões de dólares para a Nintendo, eles recebem salários normais e usam o uniforme da empresa. Por que eles não saem daqui em busca de uma fortuna em outro lugar? Estranha E aí vem pergunta. a resposta do Miyamoto na entrevista ali para o Gordon da BBC. Uma resposta que é até singela. Essa é difícil. Olha, a gente não é pago de maneira glamurosa pelos jogos que vendem bem, mas a empresa patrocina e financia visitas a museus, idas aos cinemas ou até algumas viagens para que a gente se inspire. Pô, E com isso, todos estão felizes em trabalhar para a Nintendo. Só falta. pô, não. Isso foi uma resposta muito linda, maluco. Sério. Não. Eu prefiro, sinceramente, ter direito a ver coisas novas, cultura, me sentir parte de um todo para poder. Pô, não, tá. E lógico que eu recebo meu salário, né? Claro que salário é importante. Não, pô, não vou dizer que salário não é importante, né? Mas ter acesso assim à cultura fácil, poxa, fácil, entre aspas, né? Tá, dá pra criticar e dá pra elogiar ao mesmo tempo. Isso é interessante. Eu gostei. Faltou ele dizer que não sai da Nintendo porque o vale-refeição é bom. De qualquer forma, essa resposta faz parecer que o Miyamoto sabe guardar alguma distância entre o ego dele e aquilo que ele cria. Também, pode E ser que isso, realmente esteja acredite, isso. parece que tem tudo a ver com o que torna os jogos dele tão grandiosos. O Miyamoto está muito mais preocupado com aquilo que os jogos dele precisam proporcionar aos outros. Ele parece bem menos interessado naquilo que os jogos poderiam proporcionar para ele mesmo. E esse Seria como deixar um pensamento se legado, coisa assim? expressa numa das Hum. frases mais famosas dele: Eu tento evitar todas as tendências. Eu tento evitar todas as tendências. É o quê? Tentar fazer coisas novas? Mas será que não acaba tendo umas tendências? Os jogos de Mario não têm as tendências que acabam fazendo? Mas se bem que
Mais ou menos, aí acabam também quebrando alguns paradigmas, né, fazendo coisas diferentes. É que, pô, não, eu tenho que consertar o que eu acabei de falar também. Super Mario World, serinho, ele apareceu no momento onde não existia nada, nada parecido. Absolutamente, na época não existia nada parecido com Super Mario World. Nem, acho que nem os jogos assim do Super Mario, o Super Mario Bros e tudo mais, mesmo que seja um jogo de plataforma, tinha coisa assim bem diferente pra fazer, né? Tá. Tá. Olha, as tendências existem por um motivo. Se está todo mundo seguindo uma tendência, é porque ela rende grana ou fama para quem a segue. Só que essas Para pra pensar, é assim. motivações autocentradas nem sempre trabalham a favor da arte e da maestria. A obra do Miyamoto olha com muito mais cuidado para quem interage com ela. O foco está Hum. na experiência do jogador. Sem esse foco no outro, um design decente jamais poderia existir. A primeira fase de Super Mario Bros. É uma das mais famosas da história dos videogames. Ela é um tutorial disfarçado, coisa que os jogos modernos Ó, muitas vezes têm falhado em fazer. isso é Quando o jogo verdade, começa, maluco, o isso é Mario. verdade. Não, tutorial de jogo novo às vezes é chato, é chato. Ó, eu vou te falar o seguinte, eu vou falar, gente, olha só. Por exemplo, um dos tutoriais que eu fiquei mais surpreso do quão chato assim, quem jogou pode criticar à vontade, pode falar e eu vou aceitar as críticas. Mas um tutorial assim, que me quebrou foi o tutorial de Elden Ring. É sério. Porque eu comecei jogando Bloodborne e Dark Souls 3. Eu não joguei Dark Souls 2 nem o 1. Apesar de ter os dois jogos, eu não joguei direito. Mas enfim, voltando à história. Bloodborne não tem tutorial. Não tem tutorial. Ele, na verdade, ele te coloca lá pra você simplesmente, ó, aprende na marra. Dark Souls 3 tem tutorial. Mas o tutorial, assim, meio singelo, ele é escondido na fase. Então você vai ter o tutorial ali se você, pô, for caçando as informações e tudo mais. Ou seja, o jogo meio que te ensina a procurar a informação que tá dentro, assim, do jogo também. Questão de achar as histórias, o lore do jogo, achar equipamento, achar desafios diferentes, tentar as coisas novas e tudo mais. Assim, já Elden Ring, ele. Bom, se bem que é o seguinte: você pode ir pro tutorial ou não, né? Ele dá essa opção, tem isso. Mas eu assim. Mas você não sabe disso quando joga pela primeira vez, óbvio. Então você vai explorar, e aí você vai no tutorial, e o tutorial meio que assim, ele explica para mas ele trava o jogo. Coisa que antes não fazia, ele não travava o jogo antes, o jogo continuava andando, né? Mas assim, é com uma tendência, tendência aí a palavra, tendência dos jogos de hoje em dia, né? Eles travam o jogo, meio que pegam o jogador pela mão, né? E, olha só, você vai acertar aqui com A, você vai fazer isso aqui com B, você vai fazer isso aqui com C. Até entendo, eu entendo também que é necessário, assim, uma situação dessa, assim, para poder deixar talvez o jogo mais acessível, né? Isso também é uma crítica, mas eu nem vou abordar esse tipo de coisa agora. Mas eu acho legal esse tipo de tutorial aqui, tipo Mario. Mario é um jogo que eu acho que é razoavelmente acessível a todos os tipos de jogadores, né, que quiserem jogar Mario. E o tutorial do Mario 1, bom, eu vou deixar ele falar, que eu acho que é melhor do que eu ficar aqui falando um monte, né? Está no cantinho e o espaço livre já sugere para onde você deve ir. Aí vem o primeiro inimigo, você descobre o que acontece se encostar nele ou se pular nele. Se você passar por esse primeiro obstáculo, a recompensa é imediata. Os blocos com as interrogações são Hum. bem chamativos, atrativos. Você tenta interagir com eles e descobre rapidinho que daqui sai moeda e depois um cogumelo. E Se você descobre também você passa pela tela e você não pode voltar. Né? O jogo era desse jeito, né? Você passou um pouquinho, aí o jogo falava, não, você tem que continuar. Você só pode ir pra frente, né? É, tudo no jogo aqui na primeira fase era mostrando o que você tem que fazer daqui pra frente no jogo. você achar que o cogumelo é ruim, também não tem problema. A fase está desenhada para que o cogumelo encoste em você. Aí o Uhum. Mario fica É, sim. grandão. Em poucos minutos, você já sabe tudo o que precisa saber para jogar o jogo, sem ler uma linhazinha de texto. É Funciona. verdade, E isso é se verdade. funciona é porque essa não é uma criação autocentrada. O foco está na experiência do jogador. Essa fase, aliás, estabeleceu um padrão que É isso que eu muitos queria outros dizer jogos também, a seguiram. experiência, E a isso é experiência da até pessoa irônico jogando, em né? alguma medida.
É por não perder tempo seguindo tendências que o Miyamoto se torna capaz de ditar as tendências ele mesmo. Olha o controle do 64 ali na mão dele. Olha lá, olha lá, olha lá. Lição número 2, sobre compartilhar um Hum, sentimento. Quando era criança, Miyamoto estava explorando a natureza do Japão rural. Certa vez ele encontrou uma que caverna, mas história. a caverna era escura demais para que ele pudesse entrar, explorar e passear dentro dela. Então ele concluiu que ia precisar de uma lanterna. Buscou a lanterna, voltou em outro dia para continuar a exploração daquela caverna. Hum. Adulto, ele criou The Legend of Zelda. Os jogos dessa série têm o Link. Baseado na E esse experiência dele. personagem principal quase sempre se vê na mesma situação. Ele encontra uma masmorra ou então uma caverna, aí ele explora esse lugar até um Isso não é determinado a Link to the ponto. Past? Invariavelmente, o Link, ou o jogador, ou os dois, concluem que precisam voltar mais tarde com algum item, com algum equipamento que vão ajudar a desbravar essa masmorra ou então essa caverna. Também era uma Zelda, maneira então, interessante de ver os jogos também, é verdade. É verdade. Como não tinha essa coisa assim, também era muito limitado também pela tecnologia, né. Você não podia colocar muita coisa, porque senão não cabia no cartuchozinho, não cabia no sistema do videogame. Isso também tem que ser levado em consideração, né. E também porque as coisas estavam meio nascendo, né, então eram coisas novas. é a recriação digital de uma experiência, de uma sensação que foi despertada no Miyamoto quando ele Hum. ainda era pequenininho. E um processo de criação muito parecido está em Star Fox. O Miyamoto Star visitou um Fox? templo shintoísta com escadarias Hã? cheias desses portais chamados Tori. Ele gostou da sensação de passar pelos portais e resolveu levar isso para o desenvolvimento de Star Fox. Esse jogo estava sendo desenvolvido por uma equipe inglesa que tinha trazido para a Nintendo a tecnologia para gráficos 3D bem rudimentares. Miyamoto não sabia Caramba, muito bem como aproveitar o potencial daquela novidade Star tecnológica Fox e foi foi muito encontrar a diferente, maluco, resposta sério. na vivência Olha isso. dele nesse templo shintoísta. O resultado foi um jogo de nave que consegue comunicar aquela sensação de passar pelos portais, do mesmo jeito que Zelda consegue comunicar a sensação de descobrir uma caverna e traçar planos para explorar melhor esse espaço depois. Os jogos do Miyamoto não se Diferente, né, eu não comunicam com o imaginava isso não. público Caramba, apenas com o pixel na tela ou com o toque no caramba. botão do controle. Eles se comunicam a partir de alguma coisa que é muito mais sutil, muito mais subjetiva, está no campo da sensação, do sentimento. E essa é a marca de um gênio. O Miyamoto, década após década, tem se mostrado capaz de compreender a sensação que uma experiência causa e aí criar um jogo que transmita aquela sensação. E não importa se você cria jogo, texto, meme, música ou comida, as suas criações inevitavelmente vão transmitir alguma sensação. Que sensação é essa que você, com a sua criação, está provocando nos outros? Nem sempre é fácil identificar essa sensação. Ó o E Luigi, ó o muito Luigi. mais difícil, mas muito mais difícil ainda, Mas voltando aqui, Jerry, assim, eu tenho que concordar também com esse tipo de analogia, né, porque se você tá jogando alguma coisa e aquilo ali tá te provocando sensações boas, você vai continuar jogando, né, acho que essa que é a vontade que tem. Muitas vezes tá jogando algo e aquilo ali tá deixando uma sensação ruim na gente, a gente meio para, né. É, eu tenho que concordar, isso aqui é interessante, interessante esse pensamento aqui, eu gostei. é controlar aquilo que a sua obra faz as pessoas sentirem. Olha, Uhum, para fazer uhum. isso é necessária uma certa profundidade subjetiva. E o Miyamoto sabe chegar aí. Miyamoto sabe comunicar sensações. E qualquer criador que consiga fazer a mesma coisa tem tudo para ser bem Tem um pessoal sucedido. bom também Mas brasileiro que a faz lição isso, que a gente pode assim, dos extrair criadores, dele assim, e que é de mais jogos, né. preciosa para o contexto brasileiro, eu guardei para o final. Antes dela, Ó, porém, ó, um ó. breve parênteses nesse textão. Não é de hoje que a Abriu exploração parênteses. Ele abriu literalmente um parênteses. Sério isso? Sério, que bobeira. Mas tão isso foi tão bom.
Sério, que Espacial texto. deixa a vida mais confortável aqui na Terra. Várias tecnologias Hã. desenvolvidas para sondar o espaço facilitam as nossas vidas aqui. Tem Sim, muito sim, sim, exemplo: sim. câmera compacta em celular, espuma de memória no travesseiro, painel solar mais eficiente, É, um várias monte de tecnologias que coisa. foram E feitas para pra aumentar a lista, espaço, tem né, a a gente usa. Performance T-shirt da Insider. Ah, pô, eu fui pego! Eu fui pego! Não, eu fui pego no merchan, não acredito! Eu não acredito! Eu fui ca fala sério, eu achei Essa que ia fazer uma camiseta analogia usa a interessante. tecnologia Outlast, que Ah, foi te desenvolvida catar, tá, originalmente deixa para rolar. proteger os astronautas contra variações extremas de temperatura. O tecido tem um sistema de regulação térmica inteligente que absorve, Serinho. armazena e libera o calor conforme o corpo precisa. E para completar, tem toda uma série de outras vantagens, né? O tecido é leve, é anti-odor e Uhum, é uhum. muito durável mesmo. Eu Aham. sei que dificilmente você vai ter um compromisso no espaço sideral, mas talvez você frequente outros Seria ambientes analogia de inóspitos espaço por sideral com aqui roupa. mesmo, tipo transporte público lotado e fervendo. Aí depois, o escritório com ar-condicionado Tá, no ok. talo. Na sequência, uma caminhada para almoçar debaixo do sol. Essa Tô camiseta, incrédulo com aqui ainda. essa tecnologia, vai tornar essas variações de temperatura bem menos drásticas. Usa o meu Aham. cupom para ganhar 15% de desconto lá no site da Então tá, né, Insider. gente? Álvaro Borba é o meu nome. Muito obrigado, Insider, por viabilizar esse textão com um produto que cumpre o que promete e é vendido por um preço justo. Aliás, mais do que justo, generoso com aquele desconto ali, hein? Aham. Aproveita enquanto é Cê tempo. vendendo peixe, né. E aí, vai fechar o parênteses agora que abriu? Tá certo. O miserável é um gênio, maluco. Ah! Então, número 3, sobre aceitar as Oh, limitações. No mundo em que os deixa eu protagonistas são respirar aqui, normalmente pera aí. fortões, atléticos, por que é que o nosso Mario é um gordinho de bigode? A Porque ele é resposta tem tudo a ver fofo. com as É limitações o nosso tecnológicas de encanador favorito, videogame nos pô, anos eu, hein. 80. O personagem precisava ser desenhado numa caixinha pequenininha de 16 por 16 pixels. Reduzir toda a complexidade de uma silhueta humana para essa escala não é fácil. Então o Mario foi pensado para ser uma figura facilmente E ele era identificada ele é até outro nome, mesmo não diante era o dessas nome, não era limitações. Mario o nome dele não, né, gente. Acho que ele tinha outro nome, não era isso? Era Jumpman. Porque ele foi o Mario, na verdade, ele apareceu primeiro no filme no filme, no jogo lá do como é que é? Como é que ele tá eu não sei nem se é o jogo chamado Donkey Kong, eu acho que Donkey Kong veio depois com o Donkey Kong. Mas é um jogo justamente de plataforma lá, onde ele tem que salvar a namorada dele, uma princesa, enfim. Que tá lá em cima nos andaime lá, no negócio lá de prédio, e que o Donkey Kong pegou. É o quê? Jumpman? Não lembro o nome, não lembro o nome. O Não era bigode Mario. foi usado para destacar o nariz, o boné, porque era difícil desenhar cabelos se movendo com tão poucos Serem pixels. artista, E até o não, macacão artista é um pessoal que, assim, eu defino artista como, assim, o ápice de ser brasileiro, de acochambrar as coisas, com todo o respeito, né, é todo o respeito. Por que eu falo acochambrar? É para conseguir esconder as paradas que, assim, isso é difícil de fazer. Deixa eu colocar dessa maneira que fica bonito, fica legal, mas também fica mais fácil para mim. Ah, não consigo fechar a cabeça no negócio pixelizado no Nintendinho, por exemplo. Deixa eu colocar uma coisa parecida com um boné, um chapéuzinho aqui, só para poder facilitar minha vida, coisa do gênero. Peraí. A, a, a artista, a artista é maravilhoso, sério, maravilhoso. Eu sei, todo amor pros artistas, sério. servia para distinguir os braços do corpo.
As Uhum, escolhas sim. no design do Mario não tentam impor nada que a tecnologia da época não pudesse realizar. E É, nesse tá. exemplo está um dos fundamentos da filosofia criativa do Sério, Miyamoto. técnica de Ele speedrun, não maluco. luta contra uma limitação. Ao invés disso, ele respeita essa limitação, ele trabalha com ela, ele Hum. deixa que essa limitação se expresse no resultado final. E não é um caso isolado. Super Mario Bros. De 1985 tem mais exemplos de como o Miyamoto trabalha em conjunto com as limitações. Super Mario Bros. Pode ser um grande jogo, mas não é um jogo grande, sabe como? Ele tem só 40 kilobytes. Isso é menor que Ah, de uma tamanho o figurinha de tamanho WhatsApp. do cartucho. Sim, É verdade, menor verdade, verdade. É até pequeno. que o arquivo de texto do seu TCC. Era preciso economizar espaço dentro do cartucho. E a economia teve Rapaz. soluções nada menos que brilhantes. Se você reparar no cenário, o arbusto e a nuvem têm É exatamente. verdade, é que isso aí não, ele vai dizer, mas eu já vou falando logo, porque é verdade. Eu vou até pegar o meu mouse aqui e mostrar logo aqui, que fica mais fácil de ver. Isso eu já sabia mesmo, que é umas paradas bacana. Por exemplo, para economizar espaço, por exemplo, as nuvens são tudo igual, né. Essa nuvem aqui é igual a essa nuvem daqui. Você vê só no formatinho do sprite, né, olha só, subidinha aqui, subidinha aqui. Só que como vai juntando nuvem com nuvem, olha só, quadradinho aqui, tudo certinho. Ou seja, vai juntando, 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 parece diferente. Mas, se você pegar essa nuvenzinha aqui e jogar, ou melhor, essa nuvenzinha que tá separadinha, joga aqui embaixo, olha só, pontinha verde, pontinha branca, segunda ponta branca. Esse mato aqui e a nuvem é a mesma coisa. Isso aqui eu tinha visto mesmo. E eu achei isso magnífico. Erin, a técnica para poder economizar espaço no cartucho de Nintendinho. Você só troca a coloração, troca a cor, troca o detalhe aqui das sombras e tudo mais para poder fazer o negócio. Muito bacana, muito legal. Agora deixa ele falar que vai explicar exatamente isso que eu falei. O Roberto fala dele. O mesmo formato, só muda a cor. Isso é Aí, porque viu? eles são o mesmo objeto para economizar memória. E as soluções criativas que o Miyamoto adotou para superar as limitações dessa época Hum. certamente ajudaram ele a se preparar para o futuro. Anos depois, quando veio a revolução dos gráficos 3D, É tanto que se a usa muito ainda essa Nintendo técnica hoje em escolheu dia, continuar né? trabalhando com cartuchos ao invés de CDs. Foi uma decisão corporativa, motivada principalmente pelo fato de CDs serem facilmente pirateados. E essa decisão, É, que tá, priorizou os negócios, tá, poderia ok. muito bem ter prejudicado a arte, porque um cartucho de Nintendo 64 só poderia guardar um décimo daquilo que cabia num CD de Sério, é PlayStation, que era o verdade. Faz principal sentido, concorrente. faz Os jogos sentido. O do CD tinha Miyamoto uma maior nessa época capacidade. transformaram a limitação em identidade visual. Enquanto o PlayStation buscava algum realismo, o Nintendo 64 usava cores vibrantes, texturas bem simples. E graças a essas escolhas de design, ele teve alguns dos jogos mais divertidos e mais bonitos daquela geração. GoldenEye O foi Miyamoto bonitão, não maluco. entende a limitação técnica como um obstáculo, mas sim como uma A parceira cara, na a cara dos criação. bonecos do E GoldenEye eram essa é uma feias, lição mas o jogo muito era muito, valiosa muito para quem bacana. vive no Brasil, um país que às vezes pode ser precário para os criadores. Com criatividade, a gente Já vem a pode crítica inventar aqui, vamos lá. qualquer coisa, até mesmo uma desculpa para dizer que inventar qualquer coisa não é possível. Hum. Thank you so much for to playing my game. Muito Muito obrigado bom. por ver esse vídeo até o final. Eu só posso torcer para que a gente, para que todos nós, né, tenhamos a imaginação necessária para aplicar esses fundamentos da criação do nosso mestre Shigeru Miyamoto no que quer que a gente faça. É claro que as aplicações demonstradas aqui estão exemplificadas aí na criação de jogos. Só que, pô, eu tenho certeza que Não, vale muitos pra desses tudo, né? fundamentos são universais, Uhum, servem sim, sim, sim. para qualquer Certeza. tipo de criação. E claro, né, eu não estou aqui para posar de
coach criativo. Também não se trata aqui de hostilizar coach, é que certamente tem gente Uhum. mais qualificada do que eu para essa tarefa. Eu sou Ah, e eu só também, com alguém certeza. muito simples tentando aprender com aquilo que ama. E a minha única pretensão, ao mostrar aqui lições e tal, é compartilhar esse aprendizado com você, porque sozinho nem tem graça, né? Se Pior que quiser tem que se concordar mesmo. inscrever, Compartilhar o as coisas tio aqui vai com ficar vocês muito, mas aí é muito mais divertido. feliz de ter a tua companhia, tá bom? Uhum. Valeu! Gente, que roteirinho bom, maluco. Muito bom. Tan, tan, tan. E a música também é ótima, né? Sério, que roteiro lindo. Sério, gostei. Muito bem feito, muito bem escrito, bem bolado. E eu concordo, o Shigeru Miyamoto foi realmente um gênio. O pessoal que faz as coisas assim o pessoal que cria. Gente, vocês são incríveis. O pessoal que faz aquelas criação, o pessoal que faz coisa nova, o pessoal que tenta inovar, o pessoal que utiliza coisas novas, mas utiliza elas como referências, é tão bom. Sério, é muito bom, muito bom. Ai, ai, ai. Bom, vou enrolar mais não, gente. Gente, muito obrigado por assistir aqui até o momento. Vou fazer das palavras deles a minha. Muito obrigado por assistir aqui até o final, tá? E, bom, não se esqueça de dar o like. Peraí, eu vou dar um like também nesse aqui, pô. Tá muito bom, Serinho. Muito bom, muito bom. Gostei, 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 gostei. Tá, o like. E se inscreve. Vamos ver se aparece mais alguma coisa interessante pra gente poder ver, né não? Gente, muito obrigado. Vou nessa. Fui!